Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição ela foi homologada em 1988, portanto, ela tem mais de 30 anos, tá? Estamos caminhando aí praticamente para que a Tá Constituição... mais próximo de 40 do que 30. Exatamente, eu ia falar isso agora. Tá? Estamos caminhando aí para mais próximo dos 40 anos já da nossa Constituição. Foi uma Constituição criada muito em resposta, falando do contexto político da época, ela teve uma criação para responder demandas populacionais oriundas da ditadura militar. Tanto que, para quem não sabe, o artigo 5º da Constituição, que é basicamente o artigo mais conhecido aí, muitas pessoas que às vezes sequer entendem de direito, mas entendem alguma coisinha da Constituição, conhecem o artigo 5º, que são os direitos do cidadão brasileiro e etc. E ele foi exatamente criado para combater o ato institucional 5, que foi um dos atos mais duros da ditadura, que tolhiu uma série de direitos das pessoas, principalmente direitos civis, políticos, etc. E esse artigo ele foi exatamente uma resposta para isso. Só que essa Constituição ela foi criada com o Brasil nesse contexto, pós-ditadura, criou uma série de direitos que, inclusive, sequer, na minha opinião, deveriam estar na Constituição. Por exemplo, a Constituição ela acaba engessando muitas coisas por estarem na Constituição, e para quem não sabe, para você fazer alteração na Constituição, você precisa de uma PEC, que é Projeto de Emenda à Constituição, que já exige um quórum qualificado na Câmara, no Senado, então é mais complexo você mudar determinadas normas. E tem uma série de normas, por exemplo, trabalhistas, penais, que constam na Constituição, que acaba criando, por conta da hierarquia das normas, a Constituição ela fica acima de todas as outras normas, a Constituição acaba engessando todas as outras normas, tá? Diga, Ventura. Só para contextualizar aí, para quem entende pouco ou nada como eu, é o seguinte, é muito danoso, eu imagino, aí o Gurgel vai poder me orientar. Eu acho que é danoso quando você tem, por exemplo, uma norma que trata sobre direito trabalhista dentro da Constituição, por quê? Porque o trabalho, ele muda com o tempo. O perfil do trabalhador muda, as profissões mudam, e aí a Constituição não vai recebendo essas mudanças na mesma velocidade, ela vai ficando ultrapassada. Obsoleta. É mais ou menos por aí, obsoleta. Exatamente. O problema maior disso é exatamente essa falta de acompanhamento das mudanças. Veja, em 1988, nós ainda vivíamos em um mundo analógico. A revolução digital ela aconteceu na virada da década de 90 para o início dos anos 2000. Então, todo o ambiente criado no século passado era muito diferente. As relações trabalhistas eram diferentes, as relações cíveis, as interações entre as pessoas eram completamente diferentes. E você cria hoje um sistema totalmente engessado que impede muitos dos acordos trabalhistas porque as pessoas têm medo de contratar, pensando do lado do patrão, tem medo de contratar às vezes, porque sabe que vai ter um cabedal de normas lá que vão sempre buscar prejudicá-lo, na prática acontece isso, e tratar sempre o funcionário como um hipossuficiente, como uma pessoa que não tem conhecimento das leis, e isso há 40 anos atrás até poderia fazer algum sentido, mas hoje é muito difícil. A maioria das pessoas que são empregadas tem acesso à internet, tem acesso a informações e acaba conhecendo um pouco dos seus direitos. Então, a realidade que isso foi pensado foi uma realidade muito diferente da que a gente tem hoje. Tá? Hoje, para você ter ideia, o pessoal da geração Y, a geração Millennial, a geração Z, as gerações que vieram depois da nossa, eles acabam, a maioria deles, por isso que tem muito aquela estatística do nem estuda e nem trabalha. Eu acredito que, primeiro, tem uma boa parte dessa estatística que, de fato, são pessoas que nem estudam e nem trabalham, mas tem uma outra parte aí que eu acho que essa estatística acaba não pegando, que é exatamente dos jovens que trabalham de forma informal, porque não querem se submeter às normas rígidas da Constituição passada e, consequentemente, da CLT, que é a de veio depois disso, das mudanças da CLT, que a CLT, na verdade, é de antes da nossa Constituição. Mas essas normas acabam criando limitações que muita gente hoje opta por não querer.
trabalhar naquele regime. Simplesmente porque quer criar um seu horário de uma forma diferente, quer trabalhar em regime de home office, quer receber, às vezes, mais do que receberia se tivesse todos os registros ali, porque acaba que o patrão ele paga 2x do que paga para o funcionário quando ele tem que registrar tudo aquilo, tá? Então, muitas vezes tem um acordo que a pessoa faz, olha, eu não vou pagar para você, aliás, eu não vou pagar para o Estado, mas eu estou pagando, entregando na sua mão, você administra da forma como você quiser. Então, tem muita gente que acaba optando por conta disso. Então, além desse ponto, a Constituição ela acaba trazendo ela acaba mantendo, aliás, muitas normas que eu acho que não se aplicam no dia de hoje. Você ia falar alguma coisa, Arthur? Ou seja, uma Constituição desatualizada, e na verdade, talvez desatualizada nem é a palavra mais correta, é uma Constituição inadequada. Por quê? A Constituição americana, por exemplo, ela é do século XVIII, e ela funciona lá para eles. Não estou querendo dizer que se a gente só copiasse, funcionaria para a gente, não é isso. Porém, ela é boa naquilo que ela se propõe. Eu estava dando uma lida aqui, a nossa, ela é conhecida por ser muito extensa, e nessa sua extensão enorme, ela engessa várias coisas, porque a Constituição ela é feita para ser dura mesmo. Ela é feita para aquilo que tem dentro dela não mudar com facilidade. Ela é a Carta Magna. Então, se você coloca coisa demais ali, você vai ter coisa demais presa nela. E isso, quando ela está se propondo a fazer um monte de coisa, é como se fosse aquela ferramenta que você compra, aquele multiprocessador que se promete fazer 500 funções diferentes e não faz nenhuma bem feita. Viu? Eu estava dando uma lida, ela é conhecida mundialmente por ser uma das mais extensas, e aí ela é elogiada por trazer vários direitos, por vários direitos e garantias, não, porém, na prática, elas não se aplicam. Então, tipo assim, naquilo que ela se propõe enormemente, ela não faz bem feito, ela não consegue fazer bem feito. Talvez melhor seria se ela fosse mais curta, pegasse menos responsabilidades, e naquelas responsabilidades que ela pegasse, ela fizesse bem feito. Exatamente. Tem direitos que se colocam lá, na verdade, colocaram-se muitos direitos na Constituição que acaba perfazendo em desejo. Por exemplo, tem direito à saúde. Exatamente, é uma lista de desejos. Cara, direito à saúde, beleza, é muito bonito, tá lá no papel. Pergunta para as pessoas que estão sendo atendidas em hospital público hoje se elas sentem esse direito de saúde no dia a dia delas. Se na prática está sendo aplicado, né? Exatamente. Então, assim, é uma lista de desejos que acaba que ingessa muito algumas normas, ingessa repasses públicos, ingessa uma série de situações que acaba não trazendo vantagens para o cidadão lá na ponta. Acaba criando uma máquina excessivamente inchada que as administrações ruins, que foram sucessivas ao longo dos anos, se valem disso para poder, por conta dessa cultura patrimonialista do Brasil, embolsar verbas para si próprios ou criar burocracias para justificar alguns benefícios que se trazem. Então, tem uma série de questões que a Constituição acaba mais atrasando do que ajudando hoje. Depois desses quase 40 anos aí, a gente observa muito sobre isso. Cara, Deixa eu só fazer uma adenda aqui, Ventura. Porque assim, eu concordo, lógico que eu concordo com vocês, né? A Constituição é muito extensa, muito grande, tem coisas que não deveriam estar lá. Mas, assim, só fazendo uma adenda aí, talvez seja criticado por grande parte do movimento, do MBL, mas eu não concordo muito com essa visão tão pró-empregador que o pessoal fala, não. Porque, assim, eu já estou na Justiça Trabalhista, eu faço pós-graduação em Direito do Trabalho, né? Legal. E, assim, eu vejo que tem absurdos dos dois lados, tá? Absurdo tanto dos empregados quanto dos empregadores. Então, eu não tenho essa visão tão, mas depois a gente pode fazer uma live especificamente sobre isso. Vai ser ótimo, na moral. Mas aí, em relação à Constituição, exatamente, ela é bem extensa, né? Eu queria trazer falando até direito trabalhista, o artigo 7º, que fala dos direitos trabalhistas, né? O inciso 4º, ele fala assim: o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ou seja, a gente poderia declarar que o artigo 7º, inciso 4º, é inconstitucional, né? Porque ele não atende nada disso.
Massa. Aí, tá vendo? E é aquilo que eu estava falando, assim, é uma lista de desejos. O salário mínimo não atende sequer 1/3 desses objetivos que ele está previsto aí na Constituição. Então, assim, na verdade, o Guilherme acabou de falar aí, vamos revogar o artigo 5º. Na verdade, eu entendo que a gente precisa mudar a Constituição como um todo, porque tem uma série de itens que a gente precisa mudar.